Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 6 de abril, tudo bem com vocês? Vamos ver quem está online para a nossa live de hoje. Semana Santa, só começando a Semana Santa. Sejam todos bem-vindos, já estão por aqui, olha só. A Juliane, bem-vinda, Juliane. Quem mais? Natália, Bruno, Vitor Salles Pinheiro está por aqui também. Vitor, seja bem-vindo. Teremos live em breve, eu e o professor Vitor. Já fizemos uma live meses atrás, vamos fazer mais uma, hein? O professor Vitor quer falar sobre os noivos do Manzoni, quer falar sobre o amor também. Acho excelente. Bruno, boa tarde. Ânica, meu amor, já está por aqui também. Acordou cedo hoje, 5 da manhã, para trabalhar em hospital. Olha aí. Juliane, Anne, quem mais? Alana. Quem mais? Renato, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos aqui nessa live. A live, então, de costume, vocês viram que eu alterei de 13h23 para 13h25, porque, como eu disse numa live semana passada, o Instagram não permite fazer a contagem, um reloginho, para números assim, entre o 0 e o 5, né? Então só pode marcar 13h20, 13h25, 13h30. Então nossa live vai ser sempre 13h25, que daí é possível colocar o contador, tá? Sobre o que eu quero falar hoje, né? Nesse tempo de quarentena, já estamos lá, que dia? Vocês estão contando já? Então, sabem em que número da quarentena nós estamos? Porque eu já me perdi, já não sei. Eu acho que são 3 semanas, é a 3ª semana já, não é? Então eu quero falar sobre isso aqui, olha. Ele vai me acompanhar aí em algumas lives, que é um clássico, um livro clássico da gastronomia, que se chama A Fisiologia do Gosto. Tá aqui, ó. A Fisiologia do Gosto. Olha que linda essa edição, inclusive. Do Brillant Savarin. Ó. Brillant Savarin. Então essa é da Companhia das Letras, né, que tem um selo Companhia de Mesa para publicar livros de culinária. Então esse é um clássico, é um livro escrito no século XVIII, tá? É um francês, escreveu no século XVIII. Não é propriamente um chefe, mas é um sujeito lá que entendia bastante de culinária, de comida, de fazer comida, mas não era um sujeito renomado na França na época, nada disso. E que escreve como diz a orelha aqui do livro, quase que uma autobiografia através da culinária, através dos ritos da culinária, dos ritos da mesa, do estar em torno da mesa. É uma coisa muito legal mesmo. É um clássico, como eu já disse. Todo chefe de cozinha, todo estudante de culinária, de gastronomia, já pelo menos sabe da existência do livro, ou teve que ler partes do livro. Tem aforismos, eu vou só dar uma olhada para vocês aqui, olha, no índice. Olha que bacana isso daqui, gente. Isso aqui não é só para quem cozinha, tá? Vocês vão ver que o que eu vou falar aqui não é para quem cozinha. Presta atenção, fique aqui, tá? Então, olha, tem aforismos, tem meditação dos sentidos, tem meditação do gosto, tem uma meditação sobre a gastronomia, sobre o apetite, que é a parte que eu vou ler hoje. Tem também dos alimentos em geral, especialidades, teoria da fritura, sobre a sede, sobre as bebidas, sobre o fim do mundo, sobre a gourmandise, sobre os gastrônomos, o prazer da mesa, da digestão, dos descansos de caça, do repouso, da influência da dieta sobre o repouso, da obesidade, enfim, do sono. É relação comida-vida humana, tá? Comida e vida humana. E na meditação número 4, o Brillant de Savarin, ele medita sobre o apetite. Então eu quero ler rapidamente aqui o trecho, são, sei lá, 2, 3 parágrafos. O trecho em que ele fala de apetite, e eu quero fazer uma aplicação disso aqui na nossa vida. Vamos ver que coisa interessante isso daqui, tá? É um pouco anedótico, é descritivo, é jornalístico, é gastronômico. Não dá nem para definir muito bem esse livro, tá? Então, A Fisiologia do Gosto. Coloque aí no teu radar esse livro. É um clássico e não só para quem gosta de culinária e se interessa por culinária. Então, olha o que ele diz sobre o apetite. Eu vou ler esse trecho e daí eu vou fazer o meu comentário. A definição do apetite. O movimento e a vida ocasionam no corpo vivo uma contínua perda de substância. E o corpo humano, essa máquina tão complicada,
deixaria de funcionar se a providência não o tivesse equipado de um meio que o avisa quando suas forças não estão mais em equilíbrio com suas necessidades. Esse monitor é o apetite. Entende-se por essa palavra a primeira indicação da necessidade de comer. O apetite se anuncia por um certo langor no estômago e uma leve sensação de fadiga. Ao mesmo tempo, a alma se ocupa de objetos análogos às suas necessidades. A memória convoca as coisas que agradaram o gosto. A imaginação julga vê-las. Existe nisso algo semelhante ao sonho. Esse estado tem seus encantos. E ouvimos milhares de adeptos exclamarem com alegria: que prazer ter um bom apetite, quando se tem a certeza de logo fazer uma boa refeição. Entretanto, o aparelho nutritivo põe-se todo em movimento. O estômago se torna sensível, os sucos gástricos se exaltam, os gases interiores se deslocam com ruído. A boca se enche de saliva e todas as forças digestivas estão em armas, como soldados que apenas aguardam uma ordem de comando para agir. Mas, mais alguns momentos, tem início movimentos espasmódicos, bocejos, dores do estômago e se terá fome. Pode-se observar todas as nuances desses diversos estados em qualquer salão onde o jantar se faz esperar. São reações tão naturais que a mais requintada polidez é incapaz de disfarçar seus sintomas. Donde este meu apotegema. De todas as qualidades do cozinheiro, a mais indispensável é a pontualidade. Então olha só, com um misto de humor e de, enfim, uma observação mesmo apurada da vida, o que ele está falando? Ele está descrevendo ali as sensações físicas que vão anunciando o apetite, que é a forma com que a divina providência, diz ele, a forma com que a divina providência nos encontrou de nos alertar de que é preciso recuperar a substância. Olha o primeiro parágrafo de novo. Ó. O movimento e a vida ocasionam no corpo vivo uma contínua perda de substância. E o corpo humano, essa máquina tão complicada, deixaria de funcionar se a providência não o tivesse equipado de um meio que o avisa quando suas forças não estão mais em equilíbrio com suas necessidades. Saia da linguagem aqui física, corporal e gastronômica e vai para a linguagem antropológica agora, da antropologia filosófica, e perceba se isso aqui não tem correspondência interessantíssima com a nossa vida. Tá? O que precisamente eu quero dizer? A sua alma, a sua vida tem meios de sinalizar a perda de substância. A perda de substância. Um dos meios da sua alma sinalizar a perda de substância são certos contorcionismos, certos espasmos, não do estômago, mas da consciência, certos espasmos e contorcionismos, gases que se movimentam para lá e para cá, é uma forma da alma chamar a tua atenção. Você sabe que quando você está muito triste, quando você está melancólico, quando você está sem apetite físico, quando isso começa a contaminar os teus dias, né? E não é uma coisa tão passageira, mas é uma coisa que se prolonga, por exemplo, de uma semana para outra, de repente a quarentena inteira, você está assim, certas coisas, com uma dor de cabeça que não passa, por exemplo, uma dificuldade enorme de dormir, tudo que isso indica é o seguinte: a tua alma, para além de questões físicas envolvidas, que às vezes merecem investigação, claro, mas a tua alma, muito provavelmente, ela está dando sinais. São os sinais do apetite dela. Ela está perdendo substância e você precisa alimentá-la. Nesta época de quarentena, em que o silêncio predomina em relação ao barulho das ruas, a agitação lá fora do nosso mundo, a agitação que nós temos lá nos nossos afazeres, correndo de um lado para o outro, indo do banco à lotérica, da lotérica para o médico, coisas que nós fazemos mais em épocas normais, vamos dizer assim. Agora o silêncio, o recolhimento predominando sobre aquele barulho e agitação lá de fora, tornam possivelmente mais evidentes para nós essa fome, esse apetite. Está ficando mais evidente. Estão ficando mais evidentes esses espasmos, esses contorcionismos dentro de nós, pedindo o alimento,
Você agora está se havendo com você mesmo nessa época de quarentena e está percebendo o quanto você está subnutrido. É ou não é verdade? Agora no silêncio você está ouvindo os gases dentro de você, de um lado para o outro. Sentindo os movimentos do teu estômago com o suco gástrico, querendo digerir alguma coisa e não tendo o que digerir. Você percebendo que você está mais fraco, que você está mais frágil, porque você está se alimentando mal. Tudo isso está ficando mais patente, mais evidente nessa quarentena. Você tem uma grande possibilidade, uma grande oportunidade aqui nesses dias mais recluso aí dentro de casa, que a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Não me parece que isso no Brasil vai durar muito tempo, né? Os sinais são de mudança. Mas você tem uma oportunidade, que não é só de quarentena, mas de quaresma também, principalmente, de olhar para você mesmo e perceber o que é que está aqui reclamando nutrição dentro de mim. Porque tal como o corpo, a alma dá seus sinais de fome, de apetite. De você perceber, por exemplo, que você ficou 1 hora sem fazer nada, só zapeando aí, seja TV, seja celular, e você sentiu uma agitação, você sentiu uma ansiedade dentro de você, ou de você chegar ao final do dia e não ter sono. Isso tudo são sinais, gente. Sinais que tem alguma coisa aí dentro de você que está perdendo substância. E tal como o corpo, a alma tem, garantida pela divina providência, como diz o nosso autor, meios de denunciar o seu apetite. Denunciar que houve perda de substância. Olha a palavra que ele usa, perda de substância. O movimento e a vida ocasionam no corpo vivo uma contínua perda de substância. Contínua. Ou seja, basta estar vivo para você estar perdendo substância no sentido físico, né? Você está gastando energia. Você sabe que para dormir você gasta energia. Para dormir. Você repõe em algum sentido quando você está dormindo, né? Você descansa, mas também gasta energia para dormir. Para respirar dormindo e por aí afora. Então é uma contínua perda de substância. Se é assim com o seu corpo, é assim com a sua alma, porque elas são um sistema. Xavier Zubiri já falou sobre isso, eu já mencionei isso em outras lives sobre o corpo. Tem uma live minha lá no YouTube sobre o corpo. Procurem quem não assistiu. Eles não estão desintegrados, corpo e alma. Eles não são coisas separadas que se juntam em mim. Não, eles são uma coisa só. É aquela concepção sistêmica do Zubiri. O homem não é corpo e alma, como se ele tivesse duas partes. O homem é corpo-alma, com hífen. Ele é um sistema. O que acontece no corpo acontece na alma e vice-versa. O funcionamento é análogo. Tua alma está continuamente perdendo substância, continuamente gastando o que ela tem me fugiu a palavra, gastando o que ela tem de reserva, essa era a palavra. Gastando o que ela tem de reserva, quando tem reserva. E se você não prestar atenção, se você não der para si mesmo aquilo que é necessário para alimentá-la, para que então ela funcione bem, você vai ficar subnutrido. Subnutrido no corpo é uma coisa horrível, você vai padecendo, vai ficando fraco, vai ficando suscetível aos males do corpo, e subnutrido na alma é ainda pior, é ainda mais grave, mais trágico. Subnutrido na alma. Você vai ficando um bichinho, vai virando um bichinho, vai diminuindo de tamanho. Hoje mesmo eu escrevi nos stories um textinho rápido, né, depois de assistir as notícias da manhã, e aí eu pensei comigo, né, meu Deus do céu, que efeitos nefastos essa exposição contínua, ininterrupta de tragédia na televisão, que eles já não têm mais o que falar sobre máscara, eles não têm mais o que falar sobre pandemia, eles não têm mais o que falar sobre álcool gel. Vocês perceberam isso? Não tem mais o que falar, a não ser agora anunciar realmente novidades que não acontecem toda hora, como por exemplo, um novo estudo sobre a cloroquina, tá? Mas fora isso, eles não têm, eles estão exaustivamente repetindo as mesmas porcarias o dia inteiro. Se você ligar na Globo News, é o dia inteiro eles falando a mesma coisa. Troca o epidemiologista, troca o infectologista e vai lá para repetir a mesma coisa. Porque se for o infectologista que vai lá e diz uma coisa diferente, eles não chamam mais o sujeito para falar.
Então eles chamam aquele que fica trocando, só o epidemiologista, né? O cara fica 4 horas falando, depois vem outro, fica 4 horas, para dizer a mesma coisa. A mesma. Então, que efeitos isso tem na alma das pessoas, meu Deus do céu? Se elas que já estão presas dentro de casa, elas que já não estão em atividade física, principalmente, trabalhando, fazendo, acontecendo lá fora, indo de um lado para o outro, resolvendo coisas na rua, elas já não estão se pondo em movimento, então é aquele perigo, aquele risco da alma também não estar em movimento, da alma também se entediar, da alma também repousar no mau sentido. Repousar no sentido de reter, com medinho de perder o talento, enterrar o único que tem, não é? Passagem bíblica. Né? Vai ficando tímido, vai ficando tímida, a alma vai ficando tímida, porque ela vai percebendo que não está entrando alimento como deve, ela não está lendo, ela não está indo à missa, ela não está ouvindo boa música, ela não está conversando com gente interessante, ela não está gozando de certas coisas da vida, então ela não está entrando comida, não está entrando comida na alma. Então o que a alma faz? A mesma coisa que o corpo faz, ela retrai para tentar poupar energia. E isto torna você mais fraco, mais suscetível a essas porcarias que estão sendo repetidas 24 horas por dia. 24 horas por dia. Para te adoecer mais. Para te deixar mais amedrontado e assim você ficar mais fechado, mais retraído, mais recolhido, com medo de gastar a pouca energia que você tem. Ao invés de você fazer o contrário, já que não há como parar isso. A perda de substância é contínua, no corpo e na alma. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer mais, eu tenho que me alimentar mais, eu tenho que me nutrir melhor, para que eu possa gastar mais, para que eu possa enfrentar a situação, para que alimentado eu possa ir em direção aos problemas, enfim, aos meus inimigos, aos obstáculos da minha vida. Eu tenho que me nutrir melhor. Não é isso que todo médico está dizendo para você fazer com o teu corpo? Agora que você está trancado em casa? Olha, vitamina D, tome isso, tome aquilo, polivitamínico, e coma bem, coma salada, coma carne, coma aquilo. Eles estão dizendo para você melhorar a nutrição do corpo para enfrentar essa situação. O corpo está perdendo substância continuamente. Nessa situação, isso se agrava. E eu estou dizendo, a alma funciona assim também. Ou você melhora a alimentação dela, ou você nutre melhor a sua alma, ou você vai adoecer mais ainda de algo muito pior do que qualquer coronavírus. Então, preste atenção aos apetites. E não esqueça, não queria terminar sem falar isso, não esqueça que esses espasmos que acontecem no estômago para sinalizar apetite, esses espasmos que acontecem na alma para sinalizar apetite, eles doem, eles causam desconforto. A fome não é nada agradável, não é? Claro que a maioria de nós aqui não sabe o que é fome, né? Sabe o que é fomezinha, não sabe o que é fome. Mas assim, a fome não é nada agradável. Podemos aqui, por um exercício de imaginação, pegar aquela nossa fomezinha, elevar a máxima potência que a gente conseguir, para ter uma ideia do que é fome mesmo. Mas a fome, olha, ela é uma dor, ela é uma ausência, a fome. Então você não fique aí derrotado na tua vida porque você está sentindo uma dor dentro de você, né? A dor da alma, que é do apetite da alma. Ela não deve te paralisar. Essa dor justamente é para te mover. Essa dor justamente é para te fazer andar, para te colocar em movimento, para correr atrás de comida. A dor do estômago que pede comida é para te fazer levantar para ir atrás de comida. Essas dores da alma, a angústia, a ansiedade, o início de depressão e todo o resto, a falta de sentido da vida, tudo isso, olha, são os movimentos espasmódicos da alma. E não devem nos paralisar, mas devem servir justamente para fazer a gente levantar e correr atrás da nutrição. Da melhor nutrição que houver. Ok? Feito por hoje, minha gente. Prometo voltar nesse livro mais vezes para fazer analogias dessas, de culinária e vida humana. Volto aqui, ó. A Fisiologia do Gosto, tá bom? Livraço, século XVIII, clássico total. Espero que vocês estejam bem. Uma boa semana para todo mundo. Amanhã estamos aqui no mesmo horário novamente, às 13h25, para nossa live diária, tá? Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus e uma boa Semana Santa mais uma vez.